Meu nome é Elvis Souza, tenho 44 anos. Após a minha aliança com Deus, a minha vida mudou completamente. A minha história de vida, ela começa com muitas derrotas. Eu fui programado para a derrota. Meu pai era alcoólatra, a minha mãe era dona de casa. E naquele tempo, eu vi meu pai agredindo a minha mãe e aquilo ficou na minha mente. E com isso, o tempo foi passando e eu era católico, não frequentante, mas buscando felicidade e paz. E essa paz eu não encontrava. Então, eu iniciei minha vida como CLT aos 14, 15 anos e falaram para mim de um mundo, que esse mundo eu ia ser feliz. E eu tomei essa decisão de conhecer esse mundo. Um mundo que entrega muita coisas que não agrada a Deus. E eu não buscava Deus. Ouvi falar, mas não buscava Deus. E com isso, a minha vida financeira, a minha saúde, familiar, tudo ia de ladeira abaixo. Até que um belo dia eu tomei uma decisão de ir para a área empresarial. Fui na força do braço, achando que já sabia de tudo. Com isso, eu tive 4 empresas. Essas empresas, todas elas faliram. Eu tive uma perda gigantesca de 4 milhões e meio. Tive uma média de uns 100 e alguns funcionários. E cheguei no fundo do poço. Ao chegar no fundo do poço, uma bela noite de madrugada, eu estava muito perturbado, comecei a mexer na televisão. E com isso, eu vi uma programação da TV e automaticamente no meu subconsciente, lá atrás, uma vez minha mãe tinha comentado: tome cuidado com os crentes, tome cuidado com os religiosos, são tudo bandido. E aquilo veio na minha mente rapidamente. E eu continuei mexendo na televisão, nas programações, e voltei de novo. Que eu voltei, eu abri o coração para me ver o que era o que ele ia falar. Eu tomei um impacto muito forte, porque eu não conhecia aquele homem, acredito eu que ele também não me conhecia, mas ele estava falando uma trajetória da minha vida. E nesse dia eu consegui dormir, passando 2, 3 dias, fiquei perturbado, e eu fiz um comentário: vou lá naquela igreja onde faz dinheiro. E falaram para mim: olha, vai que o teu coração está pedindo. Quando eu cheguei na Igreja Universal, foi um domingo, 7 horas da manhã. Eu cheguei muito armado, cara fechada, braço cruzado. Vocês me atenderam super bem. E eu, na minha mente, achando que eu ia ser roubado. Roubar o quê? Não tinha mais nada. E com isso foi aliviando meu coração, eu fui entendendo um pouco o culto. E aquele pastor, naquele dia, foi a diferença na minha vida. Tenho plena certeza que ele estava sendo utilizado pelo Espírito Santo, porque ele começou a falar coisas que tinham muito a ver com a minha vida. E eu tive a essência, após a reunião terminar, de me aproximar dele, me apresentar. E ele me atendeu super bem. E com isso nós trocamos os telefones, o WhatsApp. Uma semana depois, por volta de 11 horas da manhã, eu tinha viajado com um grupo de empresários e, por meu espanto, chegou uma mensagem dele. Nunca tinha acontecido isso na minha vida, das igrejas que eu já passei. Ele perguntando como é que eu estava, se estava tudo bem, e ele não estava me vendo na igreja. Então aquilo eu fiquei: nossa, tem alguma coisa errada aqui. E eu comentei que tinha viajado com um grupo de empresários, tratando de negócios. Ele perguntou quando era a minha volta. Eu falei que no dia seguinte. E ele se ofereceu para visitar a minha empresa. E eu, tudo bem. Ao chegar na minha empresa, ele, como outro pastor, foi muito educado, perguntou como foi a minha viagem, perguntou como é que eu estava. E eu estava muito apreensivo. E eu fui muito ignorante com ele. Não minto, fui muito ignorante. Eu cheguei e falei: pastor, eu sei que vocês gostam de tomar as coisas do povo. Eu tenho uma mesa, eu tenho uma copiadora, eu tenho esse ar-condicionado. Pode levar. Ele olhou para mim no fundo dos meus olhos. Eu não vim aqui para isso. Você vai fazer o que hoje à noite? Eu falei: eu tenho uma reunião, dá para cancelar? Eu falei: dá. Vá na igreja.
Ali começou uma transformação. Ali eu comecei a aliviar mais o meu coração. Ali eu comecei a entender o que era a Bíblia, entender o que era Espírito Santo. E com isso começou uma transformação. Não foi fácil. Quando eu iniciei a minha trajetória, eu tive muitas decepções e eu continuo na minha fé. Muitas pessoas dizendo que não, você está louco, principalmente os familiares. Os familiares se levantaram um exército para me criticar. Para quem eu era, um homem bem-sucedido, um homem de postura, um homem de renome, muito conhecido, e de repente está dentro da Igreja Universal. E eu tampei meus ouvidos para os negativos, continuo na minha caminhada. E olha, a paz que eu recebi não tem preço, não tem preço. Eu parei de cavar o poço, comecei a olhar para cima, comecei a obedecer a palavra. Eu sou congressista, eu comecei a ter entendimento, eu comecei a ser cabeça, não cauda, eu comecei a colocar cara de leão, eu tirei uma força de onde eu não tinha e eu comecei a visualizar meu futuro. E com isso eu tive uma outra decepção, eu cheguei de perder tudo, fui morar numa kitnet e com a esperança. Aqui é só um momento. Eu tenho plena certeza que Deus vai me ajudar. E hoje estou aqui. Eu sou do Nordeste, estou há 6 meses na Santa Catarina, uma cidade maravilhosa, fui muito bem recebido e estou transformando vidas. A minha área é uma área empresarial, eu dou curso e mentoria para empresários. A maioria quer se espelhar em mim, pergunta o que eu estou fazendo, aonde é que eu arrumo essa paz, aonde é que eu arrumo essa abundância. E eu digo a verdade. A Igreja Universal me roubou depressão, me roubou medo, ela tirou tudo de ruim que eu tinha dentro de mim. E em seguida eu fiz uma limpeza interna, comecei a mudar internamente, comecei a ter mais entendimento. E a única coisa que eu pedia para Deus era sabedoria. Eu não pedia carro, não pedia casa, era só sabedoria. E aos poucos Ele foi mostrando, foi me guiando, indo na minha frente, nas batalhas. Eu sempre oro quando vou nos estabelecimentos, sempre peço que Ele vá à minha frente, sempre peço que Ele guarde minha casa junto com minha esposa, sempre peço que Ele envie anjos para guardar minha família. Ainda vou ver minha família completa aqui dentro da igreja, junto comigo. Aos poucos nós estamos conquistando isso. E eu tenho de dizer o seguinte, toma uma decisão, faça que nem eu fiz, coloque a sandália da humildade e busque a Deus, o Espírito Santo. Se hoje eu perder tudo, tendo o Espírito Santo, eu estou em paz. É o que eu tenho de dizer. Muito obrigado. Olá, bom dia. Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família e todo o nosso estado de Santa Catarina. Acompanhando agora esse depoimento do Elvis, que todos os domingos está ele e a esposa sentada aqui no primeiro banco. Eu pego agora uma palavra, uma frase que ele disse. Eu parei de cavar o poço e comecei a olhar para cima. É isso que a senhora, o senhor, você que está me assistindo agora, angustiado, depressivo, reclamando porque as coisas estão dando errado, porque você não consegue vender, prosperar, pagar suas contas, você perdeu o controle da sua família. Você que está me assistindo agora e você diz assim, olha pastor, eu tenho uma vontade de desaparecer imensa, de sumir no mundo. Eu tenho vontade até de tirar a minha própria vida. Você precisa parar de cavar o poço. Você precisa parar de se afundar mais e olhar para cima, levantar essa cabeça, enxugar essas lágrimas. Possa ser que você me assista aí do Oeste, sabe, de qualquer lugar, vá no Congresso, vá na Igreja Universal mais próxima de você, pede um atendimento, pede para o pastor fazer uma oração forte, impor as mãos sobre a sua cabeça, tirar esses pensamentos ruins, essa carga negativa. Você precisa reagir, meu amigo e minha amiga.
Porque se você não lutar, se você não levantar a cabeça, se você não partir para cima desses problemas, esses problemas vão acabar te engolindo. Você precisa entender isso. E Deus é com você. Só de você estar assistindo esse programa, só de você estar acompanhando esse programa agora é Deus mostrando para você que você pode sim dar a volta por cima. Eu quero que você coloque essas palavras dentro de você e que o seu dia de hoje já seja muito, mas muito abençoado. Eu quero deixar o 3216 048 3216 6162, que é o WhatsApp, é o pronto-socorro, é o telefone que você pode ligar, que você pode mandar a sua mensagem, que nós temos pessoas prontas a te responder. São muitas as mensagens, mas uma resposta vai chegar até você. Sabe o que mudou a vida do Elvis? Isso aqui, ó, aliança com Deus. Por isso que nós estamos falando muito disso na segunda-feira. Eu vou colocar uma matéria e daqui a pouco eu estou de volta. Ser ou não ser? Há quem acumule fortunas milionárias e adore uma ostentação. Já outros que, apesar da conta recheada, são mais simples e discretos. Esse é o caso de Bill Gates. O cofundador da Microsoft é o quarto homem mais rico do mundo, mas não gosta de ostentação. Bill Gates, what's your favorite animal? Dog. What's your favorite food? Hamburger. What do you eat for breakfast? Nothing. Uma foto ganhou destaque nas redes sociais, onde ele aguarda em uma fila para comer um lanche de rua, vestido de maneira simples. Inclusive ganhou manchetes nos jornais que dizem: Bill Gates, a promessa do bilionário de deixar lista de mais ricos do mundo após doações. A simplicidade é uma das marcas registradas de Gates. Brasileiro nesta lista que pega até metrô todos os dias. Luiz Barsi vai trabalhar diariamente de trem há anos e anda sempre com roupa simples, usa relógio sem marca e nem aliança usa. Em entrevistas, ele já disse que dinheiro não é para gastar, só serve para fazer mais dinheiro. Ele, que é conhecido como rei da bolsa, vai aumentando e mexendo em suas finanças com aplicações, ações e bons dividendos. A renda mensal, ela veio progressivamente aumentando, não é isso? Mark Zuckerberg deixou no começo do ano a lista dos 10 homens mais ricos do mundo. Ele, que é um dos fundadores do Facebook, prefere a simplicidade. E prova disso até saiu nas manchetes. Zuckerberg e outros bilionários que dirigem carros comuns para fugir da ostentação. think that you can start something in your college dorm room, and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that 1 billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. Um ator hollywoodiano que foge dos holofotes é Keanu Reeves. De uma vida difícil até alcançar a fama, ele é um dos únicos astros que não tem uma mansão no local. Quem vai saber a diferença? Tem certeza de que quer fazer isso? 14 milhões é muito dinheiro. Não, se não puder gastar. Ele não anda com seguranças, come lanches na rua e usa roupas comuns como uma pessoa normal. Além de já ter vivido na rua com pessoas em situação de vulnerabilidade, simplesmente para se colocar na situação e saber o que essas pessoas passam. Isso sim é uma lição de simplicidade. Mas para tudo na vida temos dois lados. E há quem ame uma ostentação. Para o especialista em marketing, a ostentação representa poder, pois as pessoas ficam atraídas pelo luxo. Ostentação na internet é uma coisa que vem acontecendo devido às celebridades, pessoas famosas que postam fotos geralmente com bons carros, com suas mansões, viagens internacionais. Então esse é um fenômeno de um pouco que acontece com a ostentação. As redes sociais trouxeram isso hoje para dentro da internet, que está dentro da nossa casa.
Mas você sabia que essa necessidade de demonstrar riqueza tem até um nome? A psicóloga explica. A climatística é o nome dado para as pessoas que possuem um desejo intenso de ter e demonstrar grandes fortunas e de obter também objetos valiosos. Na psicologia, esse fator obsessivo, ela é gerada por um prazer intenso emocional que é reforçada positivamente em curto prazo. E que as pessoas comuns, né, almejam ter esse tipo de mesma experiência que essas pessoas vivem, né? Alcançarem os mesmos objetivos e possuírem as coisas materiais que as outras pessoas possuem. Eu sempre tenho falado aqui no Congresso para o Sucesso segunda-feira que não é pecado você ter. O problema é ter e se perder. O problema é deixar o dinheiro falar mais alto e você começar a se sentir melhor do que as outras pessoas. A semana retrasada, se eu não me engano, foi notícia na internet a história de uma empregada doméstica que pediu para esquentar a sua marmita no micro-ondas da casa que ela estava trabalhando, e a dona da casa ou o dono da casa disse assim: aqui não, aqui você é apenas um empregado. Quer dizer que a pessoa é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem é o dinheiro. Isso é pecado. Você ter sem se perder não é problema nenhum. Uma das coisas que você aprende aqui segunda-feira é orar pelos seus funcionários, orar pelos seus clientes, orar pelas pessoas que te devem, orar por as pessoas que você também deve, para que Deus te dê condições de você pagar. Agora, eu quero colocar, por favor, a história desse casal que eu vi chegando aqui no Congresso, começando segunda-feira. Essas aí são as imagens da última segunda-feira, o povo passando pelo corredor abençoado, o corredor onde nós estendemos as mãos e começamos a orar, a clamar. E nesse momento aí as pessoas foram até o altar pegar a sua aliança. E segunda-feira nós vamos continuar distribuindo essa aliança, consagrando ela, abençoando ela, firmando o nosso pacto para 2023. Acompanhe a história desse casal, eu já volto. Como é que é o nome do senhor? Marcos. Seu Marcos, né? E essa é a dona? Silvana. Silvana, né? Quando vocês começaram a fazer o congresso, a vir segunda-feira, começaram ali na fé, como é que estava a situação de vocês? Bom, financeira estava bem limitada, nossa situação financeira. Eu sempre, na época, ganhava salário fixo, né, de motorista da empresa. E aí Deus me deu uma visão de ser representante da mesma empresa que eu trabalho. Da mesma empresa. Quer dizer que antes do congresso, salário fixo, vida apertada. Estagnada. Começou a fazer o congresso, abriu a mente, passou já a ser representante comercial da empresa. Exatamente. E ali começou a mudar. Começou a mudar. Deus começou a dar visão, começou a dar sabedoria. E eu estou expandindo na cidade e realmente... as coisas começaram a melhorar muito. Você começou a fazer o seu salário? Eu comecei a fazer o meu salário. Eu comecei a estipular metas pessoais, né? Todo mês coloco clientes novos. Todo mês eu aumento a meta. É incrível. Agora, Marcos, a pessoa quando está lá fora, no mundo, ela não tem aquele ânimo, né? Não tem aquela garra, não tem aquela força para vencer. Isso ajuda aqui no Congresso? Quando você vem, ouve, o que as palestras te ajudam? A palestra ajuda a dar direção, né? Dar um entendimento. Às vezes você está fechado, não tem um ânimo, né? Não tem a direção, então você começa a ir para frente, né? Aqui na palestra, a pessoa começa a desenvolver, né? De repente você está com a mente fechada ali, você vem e começa a desenvolver o seu trabalho, começa a prosperar, começa a mudar. Isso aí. E a dona Silvana? Dona Silvana, qual era o seu sonho? O que aconteceu vindo? Quando a gente começou a vir na palestra, pastor, eu sempre trabalhei de funcionária, né? Como na área da odontologia. E eu tinha um plano, um projeto para mim, que eu queria ter o meu próprio negócio. Então, eu fiz um curso e esse curso estava estagnado, estava parado, porque eu
eu tinha um sonho, mas eu não tinha aquela coragem, aquela força de correr atrás, de montar o meu próprio negócio. Aí, vindo nas palestras e ouvindo, né, tudo que o pastor passa pra gente, a força, a coragem que você tem que ter, a determinação, a decisão de fazer o teu projeto sair do papel. Então, foi isso, né, que Deus deu a direção de montar o meu próprio negócio, né, o meu estúdio. Graças a Deus, a gente montou, meu esposo me ajudou, com a bênção de Deus, né? Porque nós dois somos muito parceiros, a gente conversa muito, a gente ora, a gente busca, né? A gente jejuma, a gente está aqui toda segunda-feira, né? Com força, e a gente não desiste. Então, Deus tem nos abençoado muito e me abençoado muito também na área que eu estou agora, na área da estética. Você vê, Silvana, você falou uma coisa muito legal agora. Possa ser que você tenha dinheiro, você tem mais dinheiro do que eles, mas você tem isso aqui que se chama-se casamento. Seu esposo, sua esposa é parceiro, é parceira. Vocês se dão bem. Vocês têm essas palavras que ela disse para ele e ele também fala dela. Você tem essa parceira, ou você tem uma pessoa que está com você pelo dinheiro também. Porque eu estou falando com pessoas agora que você é tão pobre que a única coisa que você tem é só dinheiro. Aqui é prosperidade, é a bênção de Deus, casamento, família. Se você sonha com isso, e se você quer isso, é isso que você tem que fazer. É vir buscar. Como eles estão aqui. Vale a pena, não vale, Silvana? Vale a pena, com certeza. E Deus tem nos abençoado muito. E a gente sempre fala, a gente incentiva as pessoas, né? Até as pessoas que a gente conversa, a gente sempre fala que para ter um casamento abençoado, uma vida próspera, tu tem que buscar, né? Isso é verdade. Se buscar, vai encontrar. Amém. Deus te abençoe, Marcos. Sucesso. Deus te abençoe, Silvana. Amém, muito mais pastor. vai vir, tá bom? Amém. Pega essas palavras da Silvana e coloca dentro do senhor, da senhora, você que está me assistindo. Vem buscar. Eu deixo vocês agora com essa mensagem do domingo, a concentração de fé e milagres. Deus te abençoe. Você acredita no poder da fé? Milagres nunca jamais vistos antes. Seriam vistos aqui, serão vistos aqui, meu Pai. Porque nós não podemos aceitar a ideia de crer num Deus tão grande, Criador dos céus e da terra, e viver como se estivéssemos crendo um pedaço de pau, de pedra, de gesso. O propósito da água dos maiores milagres só começou e já tem uma nuvem de testemunhos. As pessoas já comprovam o poder de Deus ao utilizar a água do poço do Templo de Salomão. Deus pode todas as coisas, se você usar a fé. Este é um propósito para acabar com as enfermidades físicas e espirituais. Semana passada eu tava com uma sinusite bem forte. E acordei domingo, aquela vozinha, não vai, você tá doente e tal. Eu falei, não, eu vou. Quando eu cheguei, eu nem subi, nem peguei água. No primeiro degrau que eu pisei lá na escada, meu nariz desentupiu e eu fiquei bem e não tenho mais nada. De domingo pra cá? Nada. Todos os sintomas sumiram? Tudo sumiu. Eu não tinha nem tomado água, só botei o pé na escada, o Senhor tava começando a oração e eu ali já fui curada. Amém, graças a Deus. Esta água será usada durante 12 semanas e milagres maiores acontecerão. Participe do domingo com a água dos maiores milagres do poço do Templo de Salomão. Eu estava com uma dor aqui assim, já faz um tempinho, né? Eu não podia abaixar a cabeça. E chegando aqui agora, senti uma coisa fisgar assim e parou. Não tem mais. Saiu a dor? Saiu a dor. Depois da ministração da cura? Ministração da cura. Tem mais nada? Mais nada. Faz o que não podia fazer. Quanto tempo o senhor não podia fazer isso? Já vai fazer uns 2 meses que eu estava assim, desse jeito. Acabou? Acabou, graças a Deus. Tá curado? Tô curado. Domingo, às 9h30 da manhã, na Catedral Universal.
Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. E em todos os templos da Universal.